Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais dramáticos e, sem dúvida, mais impactantes de toda a história, Mateus 27. É aqui que são detalhadas as horas finais da vida de Jesus. Então, vamos começar essa jornada juntos. E para guiar a nossa conversa, fica essa pergunta: como é que um evento tão antigo, um julgamento de 2000 anos atrás, ainda consegue ressoar com tanta força? É isso que vamos explorar. Como as decisões, as traições e os sacrifícios daquele dia ainda nos fazem pensar. Bom, a história começa bem cedo, logo depois da prisão de Jesus. Os líderes religiosos passaram a noite deliberando e, pela manhã, a decisão final estava tomada. Eles amaram Jesus e o levam direto para a autoridade máxima romana na área, o governador Pôncio Pilatos. E nesse momento, ao ver que Jesus foi condenado, Judas, o traidor, tem uma reação avassaladora. O peso daquelas 30 moedas de prata, sabe, o preço que ele recebeu pela traição, se torna simplesmente insuportável para ele. É aqui que os comentários bíblicos fazem uma distinção muito importante. O que Judas sentiu foi remorso. É uma espécie de arrependimento, sim, mas um que levou ao desespero e, no fim das contas, ao suicídio. Não foi um arrependimento genuíno, aquele que, segundo as análises, teria levado à busca pelo perdão. A direção que esse sentimento toma faz toda a diferença. Agora, imagina a cena. Jesus está diante de Pilatos e uma chuva de acusações cai sobre ele. E o que ele faz? Nada. Ele fica em completo silêncio. Essa atitude, essa recusa em se defender, deixou o governador romano, um homem acostumado com poder e discursos, totalmente perplexo. Aquele que é conhecido como a palavra, o verbo, escolhe justamente o silêncio. Vamos então para o julgamento político. Pilatos era um político astuto. Ele sacou na hora qual era a real motivação por trás de tudo aquilo. As escrituras dizem que ele sabia que o haviam entregado por inveja. Então, ele tenta uma jogada usando um costume da Páscoa para tentar soltar Jesus. A escolha que Pilatos oferece para a multidão não podia ser mais chocante. De um lado, Jesus, a quem o próprio Pilatos chama de o Cristo. Do outro, um prisioneiro famoso, Barrabás, descrito como um rebelde, um criminoso. A multidão foi colocada numa encruzilhada, escolher entre um agitador político e o verdadeiro príncipe da paz. E para complicar ainda mais o conflito interno de Pilatos, chega um aviso, digamos, sobrenatural. A esposa dele manda um recado urgente dizendo para ele não se meter com aquele homem justo por causa de um sonho terrível que ela teve. O interessante aqui é ver como a pressão externa consegue ser mais forte que essa convicção interna e até mesmo que esse aviso. No fim, apesar de ele mesmo achar que Jesus era inocente, e mesmo com o aviso da esposa, Pilatos cede. O que os comentários destacam é exatamente isso. Faltou a ele coragem moral para bater o pé e resistir à pressão dos líderes religiosos e daquela multidão inflamada. E aí vem aquela cena famosa. Pilatos, no ato puramente simbólico, lava as mãos na frente de todo mundo como quem diz, a culpa não é minha. A resposta da multidão é simplesmente de arrepiar. Eles aceitam a responsabilidade para si e para os seus filhos. É um grito que ecoaria por gerações. Depois da sentença, Jesus é levado para o pretório. E ali, longe dos olhares do público, os soldados romanos juntam toda a tropa para uma sessão de zombaria e humilhação terrível. As fontes nos convidam a parar e pensar nos contrastes absurdos desse momento. Pense só, aquele que é chamado de Rei dos Reis, em vez de uma coroa de ouro, recebe uma de espinhos, uma coroação de dor, uma piada cruel. E essa inversão bizarra continua. Aquele que se apresentou como o príncipe da paz é açoitado, cuspido e tratado como um criminoso qualquer. Aquele que libertava as pessoas agora está amarrado como um marginal. A jornada de humilhação segue até um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, e é lá que os eventos chegam ao seu clímax sombrio. Por ordem de Pilatos, uma placa foi pregada na cruz, acima da cabeça de Jesus. A acusação estava lá, escrita em aramaico, a língua do povo, em latim, a língua do império, e em grego, a língua da cultura. E o que dizia? Este é Jesus, o rei dos judeus. A crucificação acontece, e então algo muito estranho ocorre. Do meio-dia, que era a sexta hora, até as 3 da tarde, a 9ª hora, uma escuridão total, sobrenatural, cobre a terra inteira. E não era um eclipse, era algo completamente diferente.
E no ponto alto daquela escuridão, um pouco antes de morrer, Jesus grita. É um grito de agonia espiritual profunda, uma expressão de abandono total. No exato instante em que ele morre, é como se o próprio universo reagisse. O véu gigantesco do templo se rasga de cima a baixo, a terra treme, pedras se partem e, o mais incrível de tudo, túmulos se abrem. O oficial romano que comandava a execução, um centurião, ao ver o terremoto e tudo aquilo acontecendo, ficou apavorado. E a reação dele, registrada nas Escrituras, é uma das confissões de fé mais impressionantes. Ele reconhece ali, na hora, a divindade de Jesus. Com a morte de Jesus, a cena muda. Agora o foco está no que acontece logo depois, o sepultamento e a tentativa desesperada dos líderes religiosos de controlar o que viria a seguir. No dia seguinte, os mesmos líderes que o condenaram vão procurar Pilatos. Eles lembram que Jesus tinha falado que iria ressuscitar e, com medo do que eles chamam de último engano, a ideia de que os discípulos pudessem roubar o corpo, pedem uma guarda. Pilatos autoriza e eles não só colocam soldados lá, como também selam oficialmente a pedra que fechava o túmulo. E é com essa reflexão que a gente termina. Pense bem, na tentativa de impedir uma suposta fraude, os líderes acabaram criando, sem querer, as condições perfeitas para provar exatamente o contrário. A guarda romana e o selo oficial não serviriam para impedir a ressurreição, mas sim para se tornarem testemunhas dela.